Existe um ponto silencioso dentro de você, um espaço que a maioria das pessoas nunca acessa conscientemente, mas que, quando é tocado, desperta algo que a linguagem humana mal consegue descrever. Alguns chamam de iluminação, outros de conexão divina, mas eu prefiro chamá-lo de o portal sagrado. Ele é a ponte entre a alma e a mente divina, o lugar onde o humano e o transcendente se encontram dentro do cérebro. Durante anos, eu estudei as reações mentais, os processos cognitivos e os estados emocionais, tentando compreender o que realmente acontece quando uma pessoa experimenta uma sensação de total unidade com o universo. O que percebi é que essa experiência, antes considerada apenas mística, tem uma base científica real. Existe uma arquitetura dentro da mente que permite essa conexão, e ela pode ser ativada. O cérebro humano é um instrumento da consciência, e quando afinado, ele se torna o canal entre o eu individual e o campo infinito de sabedoria que nos cerca. Essa é a ciência da transcendência. No estado comum, a mente está fragmentada. Pensamentos se cruzam, emoções se chocam, memórias se repetem. A maior parte das pessoas vive aprisionada em um fluxo incessante de estímulos que as mantém desconectadas do seu verdadeiro centro. O portal sagrado, no entanto, é o oposto disso. Ele é o silêncio dentro do ruído, o espaço entre os pensamentos, o momento em que o cérebro deixa de ser apenas uma máquina de sobrevivência e passa a ser um condutor de consciência. Quando você entra nesse estado, não sente mais o tempo, não sente mais o peso do corpo, e a mente parece expandir para além dos limites físicos. A neurociência chama isso de coerência neural e harmonia global. É o momento em que diferentes regiões do cérebro, o córtex pré-protofrontal, responsável pela atenção e intenção, o tálamo, que integra as percepções sensoriais, e o sistema límbico, que regula as emoções, começam a vibrar em sincronia. Esse fenômeno cria uma sensação de unidade interior que, em linguagem espiritual, é descrita como a união entre a alma e a mente divina. A ciência prova que, quando esse alinhamento acontece, o corpo muda, a frequência cardíaca desacelera, a respiração se harmoniza, a produção de cortisol cai drasticamente, e a dopamina e a serotonina, os neurotransmissores da alegria e da paz, aumentam. Mas algo ainda mais fascinante acontece. O cérebro entra em um padrão de ondas gama, um estado em que a atividade neural se torna coerente em altíssima frequência, permitindo o surgimento de percepções ampliadas, insights e uma profunda sensação de conexão com algo maior. É como se a mente humana se abrisse para receber a informação de uma inteligência que vai além do raciocínio linear. Esse é o ponto de encontro entre a ciência e a espiritualidade. Não é religião, é consciência em seu estado mais puro. A alma, nesse contexto, não é um conceito metafísico, distante, mas a dimensão da consciência que existe além do pensamento. E o portal sagrado é o caminho pelo qual essa dimensão se manifesta na experiência humana. A ativação desse portal não é privilégio de monges ou místicos, é um potencial biológico e emocional acessível a todos. Ele se abre quando a mente deixa de resistir e começa a observar. Quando o foco se volta para dentro e o barulho dos pensamentos se dissolve na presença. Mas para compreender como acessar esse portal, é preciso antes entender o que o bloqueia. E o principal bloqueio é o ego. O ego é a estrutura psicológica construída para nos proteger, mas também é a barreira que nos impede de experimentar a totalidade. Ele vive no passado e no futuro, se alimenta da comparação, da pressa e do medo. O ego teme o silêncio porque o silêncio é o território onde ele não sobrevive. Quando você observa o próprio pensamento sem se identificar com ele, o ego começa a se dissolver, e é nesse momento que a consciência desperta. Essa dissolução é o primeiro passo para a abertura do portal sagrado. É o instante em que você percebe que não é a voz que fala na sua mente, mas o espaço silencioso que a escuta. Quando essa percepção se torna constante, algo dentro de você muda para sempre. Você começa a viver com mais presença, mais leveza e mais propósito. A conexão com a mente divina não é um evento sobrenatural, mas o resultado de uma mente em estado de atenção plena e coerência emocional. Quando a ciência observa o cérebro de pessoas em profunda meditação, ora em contemplação ou prece sincera,
O que se vê é o mesmo padrão, um equilíbrio entre o hemisfério esquerdo e o direito, uma harmonia entre razão e emoção, uma integração total entre o corpo e o espírito. É nesse ponto que a alma encontra o cérebro e a consciência se eleva. O portal sagrado se abre em silêncio, mas o impacto dele reverbera por toda a vida. Você começa a perceber que nada do que acontece está desconectado do propósito maior, e a realidade externa deixa de ser uma ameaça para se tornar um espelho da sua própria mente. Esse é o início da jornada. É o momento em que você deixa de buscar Deus fora e começa a encontrá-lo dentro. Quando começamos a observar o cérebro humano em profundidade, algo extraordinário se revela. Existe uma ponte entre o biológico e o espiritual, entre o físico e o invisível. Durante décadas, acreditou-se que a espiritualidade era apenas um produto cultural ou psicológico, uma ilusão criada pela mente para dar sentido ao desconhecido. Mas a neurociência moderna mostrou que há um fundamento concreto, mensurável e repetível para os estados espirituais mais profundos. O cérebro possui um conjunto de circuitos específicos que se ativam durante a meditação, a oração, a contemplação ou a experiência de êxtase interior. São regiões como o córtex pré-frontal, o lobo parietal, o hipocampo e o tálamo, que, quando entram em sincronia, produzem uma sensação de unidade, de dissolução do eu e de conexão com algo infinitamente maior. Essa sincronia não é aleatória. Ela é o que eu chamo de a assinatura neural da espiritualidade. Quando essa assinatura se manifesta, o cérebro muda sua forma de operar, ele deixa o modo de sobrevivência e entra no modo de transcendência. O modo de sobrevivência é regido pela amígdala e pelo sistema límbico. É reativo, impulsivo e orientado pelo medo. Nesse estado, o cérebro busca segurança e previsibilidade. Já o modo de transcendência é governado pelo córtex pré-frontal e pelas redes de atenção consciente. É calmo, expansivo e compassivo. Nesse estado, a mente busca significado e conexão. A diferença entre os dois modos é o que define o nível de consciência em que vivemos. Quando a mente está em sobrevivência, o ego está no comando. Quando está em transcendência, a alma assume o leme. A transição entre esses estados é o que chamamos de despertar. Esse despertar é gradual, mas perceptível. A primeira coisa que muda é a percepção do tempo. No modo comum, o cérebro mede o tempo como uma sequência linear de acontecimentos. No modo de transcendência, o tempo parece desaparecer. Você entra em um estado de presença total. Não há mais ontem nem amanhã, apenas o agora expandido. É nesse agora que o portal sagrado se abre. O segundo fenômeno é o da percepção ampliada. O córtex pré-frontal começa a filtrar menos estímulos e a permitir que diferentes áreas do cérebro se comuniquem de forma mais livre. Isso produz o que chamamos de coerência global. Nessa coerência, surge um tipo de inteligência intuitiva que vai além da razão. É como se o cérebro se tornasse um receptor sensível de uma frequência mais alta de informação. É nesse estado que surgem os grandes insights, as curas emocionais espontâneas, os sentimentos de compaixão profunda e as experiências místicas relatadas em diferentes tradições espirituais. Do ponto de vista científico, o cérebro está operando em ondas gama, acima de 40 Hz, um padrão associado à consciência integrada. É como se todas as partes da mente começassem a conversar entre si, e a consciência, que antes era fragmentada, se tornasse unificada. Essa unificação é o fundamento biológico da experiência de Deus dentro da mente humana. Quando o cérebro atinge esse nível de coerência, ele literalmente muda de estrutura. Estudos mostram que monges tibetanos e meditadores experientes têm maior densidade de massa cinzenta em áreas relacionadas à empatia, à atenção e à regulação emocional. Isso significa que a prática espiritual não é apenas uma crença, é uma reconfiguração física do cérebro. O pensamento sagrado molda a biologia. A oração e a meditação são ferramentas de neuroengenharia divina. A ciência comprova que quando você medita sobre o amor, ora com sinceridade ou contempla a vida com gratidão, o seu cérebro se reorganiza para refletir esse estado. O corpo inteiro responde. A frequência cardíaca entra em harmonia com o ritmo respiratório
e ambos se sincronizam com a atividade cerebral. Esse fenômeno é chamado de coerência psicofisiológica. É o corpo inteiro vibrando no mesmo tom da mente pacificada. E quando isso acontece, algo extraordinário acontece na consciência. Você começa a sentir que não está mais separado daquilo que observa. Você olha para o mundo e percebe que o mesmo campo de vida que te mantém respirando também pulsa nas árvores, nas estrelas, nas pessoas, nos animais. É o momento em que o eu e o todo se tornam uma coisa só. Essa é a experiência que as tradições chamam de iluminação e que a ciência moderna descreve como integração neural plena. É o cérebro operando no seu estado mais elevado, refletindo a harmonia da mente divina. Eu costumo dizer que a fé e a ciência não são opostas. São espelhos que se olham. A fé revela o invisível. A ciência explica o mecanismo. E quando as duas se unem, o mistério se torna acessível e a experiência de Deus deixa de ser distante. O portal sagrado que conecta a alma à mente divina é, portanto, um processo natural. Ele acontece quando o cérebro se alinha com a consciência, quando a biologia e o espírito vibram em harmonia, quando a atenção se torna presença e o pensamento se transforma em silêncio. A neurociência provou o que os mestres espirituais sempre disseram: o divino não está fora, está no centro de tudo. E esse centro está em você. Quando você desperta essa percepção, o medo perde o poder, a solidão desaparece, e a mente se torna o reflexo perfeito daquilo que a criou. Existe uma energia dentro de cada emoção que experimentamos. Por muito tempo, acreditamos que sentir era um obstáculo à razão, que a emoção distorcia a lógica e nos afastava da clareza mental. Mas a verdade é o oposto. A emoção é o combustível da consciência. Ela é o campo onde a mente e a alma se encontram. Quando você sente amor, gratidão ou compaixão, o seu cérebro ativa um conjunto específico de redes neurais que não apenas criam bem-estar, mas literalmente expandem o seu campo de percepção. Esse fenômeno é chamado de ampliação emocional. Ele acontece porque a emoção positiva amplia o foco atencional, aumenta a atividade do córtex pré-frontal e sincroniza as regiões associadas à empatia e à intuição. Ou seja, quanto mais você sente amor, mais o seu cérebro pensa com sabedoria. Essa é a razão pela qual a espiritualidade verdadeira não nasce do medo, mas da entrega. Deus não é acessado pela culpa, mas pela presença amorosa. Quando você sente amor, a energia que percorre seu corpo é uma tradução biológica da vibração espiritual. Essa vibração tem frequência, tem ritmo, tem forma. Cada célula do seu corpo responde a essa vibração. É por isso que a fé cura. Não é um milagre externo, é uma reorganização interna da energia biológica em resposta à coerência emocional. A ciência chama isso de ressonância neural e coerência cardíaca. A espiritualidade chama de oração sentida. Ambas estão falando da mesma coisa, o momento em que o coração e o cérebro entram em harmonia perfeita. O coração humano possui um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. Ele é o primeiro órgão a se formar e o último a parar. Ele emite informação para o cérebro constantemente, modulando as emoções e influenciando a forma como pensamos. Quando o coração vibra em gratidão, perdão ou compaixão, ele envia sinais que reduzem o medo e aumentam a clareza mental. É o coração abrindo o portal da mente. A mente divina, nesse contexto, é o estado em que o coração e o cérebro se tornam um só instrumento de percepção. Quando você ora com sinceridade, medita com presença ou age com compaixão, você está, na verdade, sintonizando esse campo. Está dizendo ao seu cérebro que o medo não é mais o guia, que o controle pode dar lugar à confiança. Essa rendição é o que ativa o portal sagrado. É um ato de entrega tão profundo que o próprio sistema nervoso entra em repouso dinâmico. O cortisol diminui, a dopamina equilibra-se e a serotonina sobe, criando uma sensação de paz tão real quanto qualquer experiência física. Esse é o estado em que a mente humana toca o divino. Mas o que realmente acontece no cérebro quando sentimos Deus? A resposta está na sinfonia das ondas cerebrais. O cérebro opera em 5 principais frequências: beta, alfa, teta,
delta e gama. As ondas beta estão associadas à vigília e à preocupação. As ondas alfa surgem no relaxamento e na concentração leve. As ondas teta aparecem durante a meditação profunda e o estado criativo. As ondas delta dominam o sono profundo e a regeneração. E as ondas gama, as mais raras e misteriosas. Aparecem em estados de compaixão intensa, oração profunda e êxtase espiritual. Elas representam o ponto máximo de coerência entre todas as regiões cerebrais. Quando um monge medita sobre o amor universal ou uma pessoa comum entra em profunda oração, o cérebro vibra em ondas gama. É nesse ponto que o portal sagrado se abre com plenitude. É o instante em que o corpo humano se torna o canal da consciência divina. Eu presenciei em laboratório padrões neurológicos de pessoas em estados de prece que se assemelhavam a sinfonias de luz elétrica. O cérebro inteiro acendia em coerência, como se cada neurônio se lembrasse de um mesmo propósito ancestral: conectar-se à fonte. Isso me fez compreender que a experiência espiritual não é uma fuga da realidade. É a forma mais elevada de estar nela. É o momento em que o cérebro cumpre seu propósito biológico de traduzir o infinito em percepção. Cada emoção elevada é um degrau nesse caminho. A compaixão é a linguagem universal desse portal. Quando você sente compaixão, o seu cérebro ativa a ínsula anterior e o córtex cingulado, regiões associadas à empatia e à conexão social. Essas áreas liberam ocitocina, o hormônio da confiança, que diminui a sensação de separação e aumenta a percepção de unidade. É por isso que o amor genuíno cura, o perdão liberta e o altruísmo expande a consciência. Cada ato de bondade é uma microativação da mente divina dentro de você. E quanto mais você pratica, mais a sua mente se reorganiza. Você literalmente reconfigura o seu sistema nervoso para vibrar em amor. Essa é a ciência da espiritualidade. Cada pensamento é uma corrente elétrica. Cada emoção é uma vibração eletromagnética. Cada intenção é uma onda que percorre o campo neural e molda a realidade. O portal sagrado é o momento em que você percebe que essas correntes não vêm apenas de dentro de você, mas também de uma fonte que está além. É o ponto onde o biológico e o divino se fundem. E você entende que a consciência é o fio invisível que conecta todos os seres. Eu descobri, ao longo de anos de estudo, que quando a emoção se purifica, o pensamento se eleva, e quando o pensamento se eleva, a alma desperta. O cérebro é apenas o espelho, mas a luz vem da alma. E essa luz, quando atravessa o espelho da mente, ilumina toda a existência. A mente divina não é um destino distante. É um estado que pode ser cultivado no cotidiano, em meio às tarefas mais simples da vida. Eu aprendi, observando monges, cientistas e pessoas comuns, que o portal sagrado não se abre em templos isolados, mas dentro das experiências diárias, quando você escolhe a presença no lugar da pressa e a consciência no lugar do piloto automático. O segredo está na repetição consciente. Cada pensamento, emoção e gesto é um código que o seu cérebro usa para decidir qual caminho neural reforçar. Se você repete o medo se torna automático. Se você repete a gratidão se torna o seu novo padrão. É assim que se reprograma a mente, pela intenção sustentada. A neurociência chama isso de neuroplasticidade dependente da atenção. O cérebro molda-se de acordo com aquilo que você repete com emoção. Se você repete algo de forma mecânica, o cérebro ignora. Mas se repete com presença e sentimento, ele registra. É por isso que as orações e afirmações funcionam quando são vividas, não apenas pronunciadas. A energia emocional é o sinal que diz ao cérebro: isso é importante, grave isso. A prática mais poderosa para manter o portal sagrado aberto é a observação consciente. Não importa onde você esteja, em uma reunião, no trânsito, em casa, se você é capaz de observar o seu próprio pensamento, você está elevando o seu nível de consciência. A simples consciência de estar consciente muda toda a química do cérebro. O córtex pré-frontal ativa-se, o sistema límbico desacelera e as ondas cerebrais começam a entrar em coerência. Esse estado de observação é o início da iluminação. Quando você observa sem julgamento,
O pensamento perde força. O ego tenta dominar, mas a consciência o observa com calma e o dissolve. Esse é o exercício diário. Observar sem reagir, sentir sem se prender, pensar sem se identificar. Aos poucos, o cérebro se adapta a esse novo modo de operar. Ele deixa de buscar o controle e começa a se alinhar com o fluxo da vida. Quando isso acontece, você começa a sentir uma energia que não é física, mas profundamente real. É uma sensação de paz silenciosa que se instala no fundo do peito e acompanha cada respiração. Essa paz é o sinal de que o portal está ativo. Ela é a vibração da mente divina dentro de você. Manter essa conexão exige disciplina, mas não esforço. Exige presença, não perfeição. Você não precisa de horas de meditação para despertar. Basta momentos de verdade. Momentos em que você realmente sente o que está fazendo, vê o que está olhando e ouve o que está ouvindo. A presença é a meditação em movimento. Quando você bebe água com consciência, está meditando. Quando escuta alguém com empatia, está meditando. Quando agradece por algo simples, está meditando. O cérebro não distingue entre o sagrado e o cotidiano. É a sua consciência que dá o tom. A presença transforma o ordinário em extraordinário. Essa é a prática mais elevada. Transformar a vida comum em um campo espiritual vivo. Outra prática fundamental é a respiração consciente. A respiração é o elo entre o corpo e a alma. Ela é o único processo fisiológico que acontece automaticamente, mas que também pode ser controlado pela vontade. Isso significa que ela é a ponte direta entre o inconsciente e o consciente. Quando você respira conscientemente, está enviando um comando ao seu cérebro. Eu estou aqui. Cada respiração profunda reduz o estresse, equilibra o sistema nervoso e abre espaço para a clareza interior. Uma respiração profunda é uma prece silenciosa. Quando inspiramos, recebemos a vida. Quando expiramos, devolvemos o controle. Esse movimento é a própria dança da alma. A cada respiração consciente, você sincroniza o seu ritmo com o ritmo da criação. Essa sincronia é o que mantém o portal aberto. O terceiro pilar da prática diária é a coerência emocional. Isso significa alinhar o que você pensa, sente e faz. A maioria das pessoas vive em desalinhamento. Pensa uma coisa, sente outra e faz algo completamente diferente. Esse descompasso cria ruído no sistema nervoso e bloqueia a energia espiritual. A coerência, por outro lado, cria harmonia. Quando o pensamento, o sentimento e a ação estão em sintonia, o cérebro libera dopamina e ocitocina, substâncias que geram bem-estar e conexão. Você se sente inteiro, completo, em paz. A coerência é o estado natural da alma e o corpo responde imediatamente a ela. A prática da coerência começa com a sinceridade. Quando você é honesto com o que sente, mesmo que seja dor, você se aproxima da verdade. A alma não se manifesta na máscara, mas na transparência. Ser verdadeiro consigo mesmo é o ato mais espiritual que existe. É dessa verdade interior que nasce a sabedoria, e é pela sabedoria que o portal se mantém aberto. Outro elemento fundamental é a gratidão. A gratidão é uma frequência vibracional específica. Quando você sente gratidão genuína, o seu cérebro ativa o sistema de recompensa e cria novas conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Esse circuito reduz o medo e aumenta a confiança na vida. A gratidão é a linguagem que a mente divina entende. É a forma como você diz, eu reconheço o milagre. E quando você reconhece o milagre se expande. A gratidão mantém o portal aberto porque ela é a energia da aceitação. Enquanto o ego exige, a alma agradece. Enquanto o ego critica, a alma abençoa. Enquanto o ego compara, a alma compreende. Gratidão é a mente divina em ação. Quando você aprende a agradecer, até pelo que não entende, a sua frequência muda. E essa mudança é perceptível não apenas emocionalmente, mas fisicamente. O campo eletromagnético do coração se expande e o corpo inteiro entra em harmonia. Você se torna um transmissor de paz. As pessoas sentem isso. Elas não sabem explicar, mas percebem que algo em você vibra diferente. Isso é o reflexo da mente divina em manifestação. Essa é a meta. Não alcançar o divino, mas manifestá-lo.
e a manifestação vem do alinhamento entre presença, respiração, coerência e gratidão. Quando a mente se conecta com o divino, a percepção da realidade muda radicalmente. Você começa a perceber que o mundo não é algo que acontece fora de você, mas algo que responde ao que vibra dentro de você. A ciência moderna já mostrou que o cérebro não é um espelho passivo da realidade, ele é um criador ativo dela. Cada pensamento é um impulso elétrico que organiza a forma como o cérebro interpreta o ambiente. E essa interpretação define o seu estado emocional, que por sua vez determina as reações químicas do corpo. É um ciclo completo entre mente, emoção e matéria. Quando você muda o estado da sua mente, muda a forma como o mundo se apresenta a você. Essa é a verdadeira reprogramação espiritual. O portal sagrado é o ponto de virada onde o cérebro deixa de reagir e começa a criar conscientemente. Quando você opera a partir da mente divina, os eventos externos perdem o poder de controlar o seu interior. Você continua vivendo as mesmas circunstâncias, mas elas não têm mais o mesmo peso. O caos ao redor não gera mais tempestade dentro. Isso acontece porque o seu cérebro deixa de estar em modo de ameaça constante. A amígdala, responsável pelo medo e pela defesa, silencia e o córtex pré-frontal assume o comando. É como se você saísse de um túnel estreito e entrasse em um campo aberto. O campo da consciência expandida. Nesse estado, o tempo desacelera, a intuição se amplifica e as sincronicidades começam a se multiplicar. Coisas que antes pareciam coincidências começam a fazer sentido. Pessoas, oportunidades e respostas chegam com uma fluidez que desafia a lógica comum. A neurociência explica isso como resultado da atenção seletiva e da percepção aumentada, mas há algo além dos mecanismos cerebrais. Existe uma inteligência cósmica respondendo à vibração da sua consciência. Quando a sua mente está em coerência, ela se torna um campo de atração para experiências equivalentes à sua frequência. Essa não é uma metáfora espiritual, é uma realidade mensurável. O cérebro e o coração emitem campos eletromagnéticos que interagem com o ambiente. Quando esses campos estão em harmonia, eles se tornam emissores potentes de energia coerente. E o universo responde à coerência como um eco, responde ao som. É por isso que quando você se alinha interiormente, a vida exterior se reorganiza. A mente divina não busca controlar o mundo. Ela o influencia pela vibração. Quando você vibra medo, atrai resistência. Quando vibra amor, atrai fluidez. A energia segue a atenção. Aquilo que você foca cresce. O portal sagrado é o estado em que a sua atenção está tão purificada que o foco se transforma em criação consciente. Nesse ponto, orar não é pedir, é co-criar. A oração se torna uma forma de diálogo com o campo divino. A mente humana em alinhamento com a mente divina não implora, ela declara, não duvida, ela confia. E essa confiança altera a biologia. Quando você acredita profundamente em algo, o cérebro libera neuropeptídeos que sinalizam para o corpo a realidade dessa crença. É o mesmo mecanismo que explica o efeito placebo, mas em nível espiritual. A fé é uma forma de neuroquímica transcendental. Ela reprograma o corpo para viver o que acredita. Quando essa fé é associada à coerência emocional, o resultado é inevitável. A realidade começa a se moldar de acordo com o seu estado interno. Essa é a razão pela qual Jesus dizia que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Ele não falava de montanhas externas, mas das montanhas internas, da mente e do coração. Quando a mente acredita e o coração sente, a alma cria. A ciência está começando a compreender o alcance disso. Estudos de neuroimagem mostram que quando uma pessoa visualiza uma cena com emoção intensa e intenção clara, o cérebro ativa as mesmas regiões que seriam ativadas se o evento fosse real. O corpo não distingue entre o que é vivido e o que é profundamente imaginado. Isso significa que você pode treinar o seu cérebro e o seu corpo para viver estados futuros antes que eles aconteçam. A mente divina usa essa capacidade para criar novas realidades. É por isso que os grandes mestres sempre ensinaram que tudo começa no interior. Quando o seu mundo interno muda, o mundo externo responde. O portal sagrado transforma a percepção porque ele devolve o poder à consciência.
Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna um participante consciente do fluxo da criação. Cada respiração se torna um ato de fé, cada pensamento se torna uma semente, cada emoção se torna uma oração viva. É assim que a vida muda de dentro para fora. O mais extraordinário é que essa transformação não acontece apenas no campo espiritual, mas também no físico. O corpo se regenera mais rápido, o sistema imunológico se fortalece e a mente ganha clareza e foco. Pessoas que vivem em coerência espiritual têm níveis mais baixos de inflamação, maior variabilidade cardíaca e maior equilíbrio hormonal. Elas não apenas se sentem bem, elas estão biologicamente alinhadas com a vida. Esse é o poder do portal sagrado. Ele não é apenas uma metáfora espiritual, é uma tecnologia biológica e energética, inscrita no design humano. Quando você desperta para isso, percebe que não há separação entre fé e ciência, entre Deus e o cérebro, entre espiritualidade e realidade. Tudo é parte do mesmo campo de consciência. A diferença é que agora você se lembra disso. A percepção muda porque o véu do ego se levanta. E quando o véu cai, a luz entra. Tudo o que busquei compreender durante décadas de estudo sobre a mente, a consciência e a espiritualidade converge para uma única verdade. O portal sagrado que conecta a alma à mente divina não está em nenhum lugar fora de você. Ele está dentro. Ele sempre esteve. E a cada respiração, a cada silêncio, a cada momento em que você se permite estar presente, esse portal se abre um pouco mais. É um retorno, não uma descoberta, porque o divino nunca te deixou, apenas esperou que você parasse o ruído suficiente para ouvi-lo novamente. Quando você silencia, o universo fala. Quando você observa, o universo se revela. Quando você confia, o universo se alinha. O cérebro humano, com toda a sua complexidade, é apenas um instrumento. A consciência que o anima é o verdadeiro maestro. Essa consciência é a centelha divina que habita em cada ser. E despertar para ela é lembrar-se da sua natureza essencial. Tudo que existe é a expressão dessa mente maior. Quando a sua vibração se alinha com ela, a vida deixa de ser uma luta e se torna um fluxo. Você começa a viver com leveza mesmo diante das incertezas porque entende que a inteligência que cria as galáxias é a mesma que conduz os seus passos. A separação entre o espiritual e o humano se dissolve. Você compreende que o sagrado está na conversa que tem com alguém, no alimento que prepara, no trabalho que realiza, nas lágrimas que caem e nas risadas que nascem. O portal sagrado não é um local místico. É um estado de consciência onde tudo é visto como parte da totalidade. E quando você entra nesse estado, nada é pequeno demais para conter Deus. Tudo é vida pulsando. A neurociência comprova que essa consciência integrada é o auge da capacidade humana. É o estado de coerência máxima, onde o cérebro, o coração e o corpo inteiro vibram em harmonia. O sistema nervoso entra em equilíbrio, as emoções se estabilizam, o pensamento ganha clareza e a intuição se torna guia. Nesse ponto, a mente divina não é uma ideia, é uma experiência contínua. Você sente, percebe e sabe que está conectado. É um estado de amor silencioso que não depende de circunstâncias externas. Esse amor não é emoção, é presença. Ele não busca, ele é. Quando você toca essa presença, algo se transforma para sempre. A raiva perde força, o medo perde espaço e a compaixão começa a comandar suas decisões. Você começa a agir não mais por carência, mas por plenitude. Essa é a verdadeira reprogramação da mente. Não é sobre pensar positivo, é sobre vibrar consciente. Não é sobre controlar o que acontece, é sobre confiar no que é. O portal sagrado te ensina que tudo tem um propósito, mesmo que a mente não entende. Que o sofrimento é uma forma de despertar adormecida e que o silêncio é o idioma da sabedoria. Quando você vive em coerência com o divino, o passado deixa de te aprisionar e o futuro deixa de te assustar. Você descansa no presente. Esse descanso é fé em movimento. A fé, vista pela ciência, é um estado de foco emocional profundo. Ela cria ressonância entre a intenção e o campo quântico de possibilidades. E quando essa ressonância é sustentada por amor, ela se manifesta. O universo é uma sinfonia, e cada pensamento consciente é uma nota que contribui para a harmonia do todo.
Quando você desperta o portal dentro de si, passa a ouvir essa música em tudo. O barulho da chuva, o som da respiração, o riso de uma criança, tudo é parte da mesma melodia divina. E nesse momento, a busca termina, porque o que você procurava fora sempre esteve dentro. A jornada espiritual não é sobre encontrar Deus, mas sobre lembrar-se dele em você. Essa lembrança é o verdadeiro despertar. E agora, enquanto você me ouve, talvez algo dentro de você esteja se lembrando. Talvez esteja sentindo o mesmo silêncio que habita o centro do universo. Esse é o sinal de que o portal está ativo. Você o acessa não pela força, mas pela rendição. Não pelo controle, mas pela entrega. Quando você entrega o medo, o controle e a necessidade de entender tudo, a luz passa a fluir. E quando ela flui, a mente se ilumina, a alma se expande e a vida se transforma. Esse é o milagre da consciência desperta. E é esse milagre que a ciência, com todas as suas medições, ainda tenta compreender. Porque a mente divina é maior do que qualquer teoria. Ela é a experiência de ser parte do todo. Eu quero que você se lembre disso. Você não está desconectado, nunca esteve. Apenas se esqueceu. Mas o esquecimento não é perda, é parte do aprendizado. E agora você se recorda. Agora você sabe. A mente divina não é algo que você alcança, é o que você é. E o portal sagrado é o caminho de volta para casa. Se essa mensagem tocou a sua consciência, se algo em você despertou ou silenciou de forma diferente, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Aqui, neste espaço, todos os dias, nós exploramos a profundidade da mente e a grandeza do espírito. Então, se essa voz ressoou dentro de você, se o conteúdo que ouviu fez sentido, deixe o seu like agora mesmo. Isso não é apenas um gesto, é um sinal de presença, uma forma de dizer: eu estou desperto, eu estou aqui. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Assim você continua recebendo reflexões diárias que unem ciência e espiritualidade, razão e fé, mente e alma. Ative o sininho para não perder nenhuma nova jornada. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Porque às vezes, uma simples palavra pode acender uma luz em outra mente. E é assim que o portal se expande, de consciência em consciência, até que a humanidade inteira lembre-se da mente divina que habita em todos nós.